Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Marcela Mosconi. Hoje nós vamos fazer um bolo brownie. É um bolo sugestão para você fazer para sua sobremesa de Páscoa. Para começar, a gente vai bater a manteiga com o açúcar até o açúcar desaparecer. Esse é o ponto que precisa ficar, uma pasta. O brownie não é um bolo que ele tem que ficar fofo, é um bolo cremoso, então você não tem que bater até virar glacê ou até ficar fofa a manteiga, que nem se fosse como se fosse um bolo de vó. É só realmente para a manteiga dar uma dissolvida e não ficar granulada no bolo. Agora a gente vai colocar os ovos, um a um. Colocou os ovos, bate também só mais um pouquinho, só para misturar mesmo os ovos. Não precisa ficar batendo para não airar, eu não quero uma massa airada. Agora a gente vai colocar o chocolate em pó. Tudo que você agregar no brownie é só bater para misturar mesmo. Não precisa ficar batendo por horas, não. É coisa de um minutinho. Agora, depois do chocolate, nós vamos colocar a farinha. Prontinho. Essa é a massa do nosso brownie, tem que ficar assim, bem cremosa. Se você não tiver batedeira, o brownie é um bolo que dá pra você bater na mão. Tirando aquela parte de dissolver o açúcar no começo, tudo você pode misturar à mão mesmo, não precisa de nenhum outro utensílio. Dá pra bater também no processador de alimentos, aqueles multiprocessadores. É um bolo bem bacana, bem versátil. Essa receita que eu tô dando aqui é aquele brownie de tabuleiro mesmo. Agora que você acrescentaria castanhas e serviria com sorvete. É uma receita bem fácil porque ela não vai chocolate derretido, não vai chocolate em barra, só chocolate pó e fica super gostosa. Agora essa massa aqui eu vou dividir em duas formas porque eu quero 2 discos de brownie. O bolo brownie você não pode fazer como os outros bolos que você faz numa forma só e corta ao meio porque ele vai ficar cremoso e não vai dar certo. O que você vai fazer? Se você tiver 2 formas, vai fazer como eu, dividir em 2 e assar de uma vez no seu forno. Mas se você só tiver uma forma, você pode dividir a massa em 2, assa uma massa e mantém a massa crua na geladeira. A hora que você terminar de assar o outro bolo, desenforma e aí coloca o outro passar, não tem problema nenhum. Esse bolo não vai fermento, então ele pode esperar para ser assado, tá bom? Como que você vai dividir? Você deixa aqui bem plano e divide no centro mesmo. Aí você vai ter aproximadamente a metade de cada disco de massa. Eu forrei a minha forma com papel manteiga, assim fica mais fácil de desenformar. Se você não tiver papel manteiga em casa, você unta com manteiga ou margarina e farinha de trigo mesmo. Se você quiser, você pode colocar castanhas aqui também. Nozes, amêndoas, pistache, mas eu gosto mais do brownie sem nada. Ainda mais que nós vamos colocar ainda um recheio, uma cobertura, eu prefiro que ele fique assim, mais simples mesmo. Mas aí fica do seu gosto. Agora eu vou alisar bem aqui e levar ao forno 180 graus por cerca de 20 minutos. O brownie é um bolo cremoso, então nós não vamos fazer aquele teste do palito sair seco. O palito tem que sair molhadinho. Então depende muito de cada forno, mas mais ou menos uns 20 minutos a 180 graus. Enquanto o nosso bolo está no forno, eu vou fazer o recheio e a cobertura. Hoje eu vou fazer um brigadeiro de baunilha. Eu dei uma diquinha para vocês aqui no recheio do Chocotone Vulcão, de fazer o brigadeiro para recheio com um pouquinho de farinha de trigo para dar uma veludada na textura. A gente vai fazer a mesma coisa aqui nessa receita. Gente, lembrando que isso não é um brigadeiro gourmet, não é um brigadeiro para enrolar, é um recheio tipo brigadeiro. Por isso que a gente coloca farinha. Dá pra fazer sem farinha? Dá. Aí fica a critério de cada um. Essa é a minha dica. Vou colocar aqui a farinha de trigo até ela desaparecer. Sempre coloco ela junto com o leite condensado. Não coloco os outros ingredientes, nem tudo de uma vez na panela. Os ingredientes e as medidas estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Como é um doce de Páscoa, se você quiser fazer ele com bastante chocolate, bem chocolatudo, você pode fazer. Vou colocar creme de leite, que é para dar cremosidade para o nosso recheio. Todos os ingredientes do recheio são misturados antes de você levar ao fogo.
Depois que eles estiverem todos homogeneizados, aí a gente vai levar fogo até ficar cremoso, até levantar a fervura, ficar no ponto de recheio de colher. A única coisa do recheio que a gente não vai colocar agora é a essência de baunilha, porque se eu colocar agora ela vai evaporar e vai perder toda a graça, todo o sabor do nosso recheio. Então, as essências à base de álcool a gente só coloca depois que desliga o fogo. Prontinho, agora é só ligar o fogo e deixar apurar até ficar no ponto de creme. O ponto do creme vai estar bom quando ele estiver bem espesso. Quando você levantar a colher e ele demorar para cair. Ou quando essas bolhas ficarem pesadas, ó. Aí na hora que estiver bem espesso, bem grosso, que você viu que já chegou nesse ponto de ir pro recheio, aí você vai desligar o fogo e vai colocar a baunilha. Pode colocar também, como eu dei a dica, umas 4 colheres de leite em pó e ter um creme famoso. Agora é só levar para esfriar, até que o nosso brownie também esfrie pra gente poder montar o nosso bolo. Sempre quando você for levar algum creme que foi feito ao fogo para esfriar, você coloca sempre um plástico grudadinho no creme, bem grudadinho nele mesmo, para quando acontecer a retrogradação do amido, não ficar aquela nata, aquela pele feia. Assim o seu creme vai, na hora que você tirar o plástico, o creme vai estar super cremosinho, igual quando ele saiu da panela, levando para a geladeira. Tirou o brownie do forno. Uma característica do brownie é essa casquinha crocante aqui, que se faz pela ação do açúcar que caramelizou. Só que dentro, ó, a massa ela tá cremosa, ó. Ela não tá totalmente cozida. Então é esse ponto que a gente quer que fique. Tá com a casquinha, mas dentro ele é um bolo ainda quase cru, ok? Prontinho, o nosso brownie já tá aqui desenformado. Eu dividi o nosso creme em 2 saquinhos de confeiteiro, que é para eu usar um pro recheio e um pra cobertura e não ficar sobrando mais para um lado do que pro outro. Tenho aqui também um pouquinho de morango para decorar e agora eu vou montar o meu brownie. O brownie vai ficar com esse côncavo aqui mesmo, isso é normal e é legal que você preenche ele com o creme. Sempre coloca na parte de baixo o brownie que você sente que tá com mais estruturazinha para receber o peso do outro. Ele é um bolo pesadinho. Eu gosto de virar ao contrário essa parte que tem o côncavo para fazer um acabamento bonito na parte de cima.